Olá, bom dia e bom sábado. Tudo bem com você? Que bom que você escolheu estar aqui agora participando do resumo da Escola Sabatina. Meu nome é Ricardo Amorim e é um privilégio, é um prazer estar com você aqui. Fui convidado pelo Ministério da Escola Sabatina e eu não estou só. Também nós estamos aqui com a Sara. Bom dia, Sara. Bom dia, feliz sábado. Olha só, nós já estamos caminhando para o fim da lição do livro de Isaías. E, Sara, eu estava dizendo que eu já estou até com saudade, porque é um estudo tão proveitoso, tão valoroso. Esse estudo tem transformado a vida das pessoas e até mesmo aqueles que já estão há muito tempo na igreja. O livro de Isaías que nós estamos estudando neste primeiro trimestre é Isaías, consolo para o povo de Deus. E o que eu acho interessante, Sara, é que ele veio bem a calhar, né? Nós estamos vivendo nessa pandemia e o resultado é isso, é você estando aí, nós estando aqui. Em outrora nós estávamos todos reunidos aqui na igreja, mas vai passar. Sempre a palavra do Senhor, ele deixa uma expressão de esperança no seu final, e o livro de Isaías não é diferente. E esse trimestre, ele veio, eu digo que ele veio a calhar, porque nós estamos vindo numa sequência de livros preparados pelos líderes da igreja, que vem culminando, e isso eu acho até de uma perfeição, que ele vem culminando com aquilo que o mundo vem passando, vem atravessando. E o livro de Isaías, ele relata um momento de total angústia do povo de Deus, principalmente quando ele foi levado cativo. Isaías é um profeta contemporâneo naquele período, logo depois temos Daniel, e ele relata sobre a aflição desse povo, e ele dá a resposta de Deus em relação a essa aflição. Então, ele vem bem a calhar nesse momento. Que bom que você está aí. Não tem como a gente não começar esse estudo sem uma oração. Então, eu peço, Sara, pode fazer uma oração para a gente? Sim. Vamos lá. Vamos? Pai querido, amantíssimo Deus, ó Pai de amor, Senhor, na Tua presença entramos, Pai, porque necessitamos da Tua misericórdia, do Teu Santo Espírito, para nos lembrar e recapitular aquilo que nós estudamos durante essa semana. Amém. Ajude, Pai querido, os nossos queridos irmãos que estão em seus lares neste momento, passando por momentos de aflição, que o Senhor traga consolo para eles também em seus lares. Pai, para que a Tua palavra não seja simplesmente lida ou falada, mas seja aplicada em nosso dia a dia. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, blindados pela oração, prepare você que está em casa, você que está assistindo agora, que vai assistir à tarde, que vai assistir depois, ajeite na cadeira, aperte o cinto, que nós vamos fazer uma viagem de esperança nesse livro aqui de Isaías. E o tema dessa lição 12, penúltima, mais uma vez com tristeza, está acabando, é o desejado de todas as nações. Esse título ele é homônimo de um livro da escritora norte-americana, Ellen White, onde ela relata a história de Cristo, aquele que veio, aquele que esteve aqui e aquele que virá. E esse livro, olha só, Sara, impressionante. E você que tem muito conhecimento disso, ele é retirado de uma citação do livro de Ageu, né? Nós vamos falar disso lá na frente. Mas quando fala desejado de todas as nações, a lição ela coloca aqui uma introdução também da autora Ellen White, que eu queria destacar. Mas antes, o verso para memorizar, ele diz o seguinte, lá de Isaías 63, aí eu vou fazer a relação com a citação da escritora Ellen White. Ele diz o seguinte, Isaías 60, verso 3, as nações se encaminham para a sua luz, ó Jerusalém, e os reis são atraídos para o resplendor do seu amanhecer. Está falando de quem aqui? Quem é a luz? Quem é o resplandecer? A lição da semana vai colocar muito essa citação e principalmente a comparação em um estudo um pouquinho aprofundado sobre fé, obras, não só fé e obras, né, Sara? E mais o quê? E mais a graça. E a citação que a Ellen White coloca, ela diz o seguinte, quando confiarmos, olha só, preste muita atenção que você está em casa, e eu destaco muito a minha lição, viu? Eu escrevo bastante, destaque essa aqui, isso se você já não destacou. Quando confiarmos plenamente em Deus, quando nos apoiarmos nos méritos de Jesus como Salvador que perdoa os pecados, receberemos, olha só, receberemos todo o auxílio que possamos desejar.
Que maravilhosa promessa, não é verdade? Quando se fala em desejado de todas as nações, nós vamos entender, através do estudo da semana, o que esse desejado, o que esse Messias, o que esse esplendor da glória tem para cada um. Mas para chegar nesse esplendor, nesse Messias, para que tudo isso acontecesse e venha acontecendo no caminhar dos séculos, aconteceu uma coisa lá atrás, Sara. Sim. Como nós estudamos semanas passadas, no capítulo de Isaías 58, nós vimos que o povo tinha toda a sua religiosidade, eles faziam tudo certo, eles viviam os preceitos, os princípios de Deus, o que o Senhor queria que eles fizessem, isso eles sabiam à risca. Porém, eles foram para Isaías e reclamar. Falar, Isaías, por que nós oramos, nós jejuamos, nós colocamos roupas de cinza, nos humilhamos, mas o Senhor não está fazendo nada, o Senhor não nos ouve? O Senhor não responde, O Senhor não responde, né? Aí lá em Isaías 59, 1, eu não decorei, mas eu vou falar com as minhas próprias palavras, o Senhor fala assim, ó, eis que os braços do Senhor não... Pegue outro microfone, Sara, esse, acredito, acabou. Eis que o braço do Senhor não está encolhido ou está recolhido para que não possa te alcançar. E nem os seus ouvidos tapados ou surdo para que não possa ouvir. Você decorou, Sara? Eu decorei. Eu decorei o verso na minha própria linguagem, mais ou menos. Mas é essa mesma resposta. É assim mesmo. Mas os seus pecados, as suas iniquidades fazem separação entre o vosso Deus e vocês. Então, o Senhor estava ouvindo. Porém, o pecado, ele cria um muro. Ele cria um muro de separação entre nós e Deus. Não é Deus que se aparta de nós. Não é Deus que fica longe, que se esconde. É nós, por causa do nosso pecado, nós escondemos de Deus. Nós nos escondemos. Assim, a passagem aqui até cita Gênesis, né? É onde Adão e Eva, ao pecarem, eles vão lá e se escondem. E o que Jesus fez? Jesus, como sempre, como todos os dias, na hora marcada, ele vai em busca de Adão e Eva. E aí nós conhecemos bem a história, né? Então, em todo momento, aqui Isaías está mencionando para eles que o pecado deles fazia separação. Tanto é que no início da nossa lição, nas primeiras lições, nós aprendemos quais eram os pecados do povo de Israel daquela época que estava fazendo com que Deus não atendessem os seus pedidos. Eles viviam de uma forma tão pecaminosa, de idolatria. A idolatria chegou a tal ponto que eles faziam sacrifícios dos seus próprios filhos. A adoração... Eles adoravam a Deus, faziam toda aquela religiosidade certinho, mas eles tinham uma adoração dividida. Ao mesmo tempo que eles adoravam a Deus, que o povo de Israel ia no templo, ofertava, dizimava, fazia as suas entregas das ofertas 2 vezes por dia, mas eles também adoravam até outros deuses. Eles faziam sacrifícios, então adorava a Deus e adoravam aos outros. Sara, se eu for fazer um paralelo ao que o povo de Deus, relatado no Antigo Testamento, no período de Isaías, faziam, se a gente for fazer uma comparação com o que nós fazemos atualmente, há também essa fuga, há também esse distanciamento de Deus, se a gente for colocar nos dias atuais, porque nós temos ali muitos irmãos e irmãs da igreja que em determinado momento, como comigo, como com você, se vê em determinado momento afastado de Deus. Isso pode acontecer com a gente? Sim, e muito, né? Eu, por experiência própria, eu creio que a nossa vida cristã é quando a gente começa a buscar a Deus, mas nós, pelos nossos próprios esforços, a gente tenta fazer as coisas certas, mas de vez em quando, ou sempre, nós pecamos. E aí, o que a gente faz? A gente não tem forças nem sequer para ir orar, para ir lá falar com Deus. Então... muitas vezes eu já tentei falar assim, não, eu vou, mesmo pecando, eu vou lá ficar na presença de Deus. Não conseguimos, a gente pode tentar, eu falo porque eu tentei. O pecado, ele faz a separação, ele atrapalha o nosso relacionamento com Deus. Você não tem como ter uma vida de pecado e ter um relacionamento com o Senhor.
não consegue, pode tentar e não consegue, você não consegue ter comunhão. Por quê? A própria natureza do pecado, o pecado ele é um combustível. Ele é um combustível que ao nós entrarmos na presença do Senhor, o Senhor é um fogo consumidor. Por que que só os profetas antigamente poderiam entrar na presença do Senhor? O Senhor não permite que nós hoje entramos na presença dEle com a nossa pecaminosidade, porque nós seríamos consumidos. Se não é Jesus que entra na frente, Ele faz essa troca, Ele coloca Ele é a ponte, né? E o Senhor Jesus, Ele é a ponte entre nós e Deus, para que nós não sejamos consumidos. Então, muitas vezes, os nossos pecados, a gente sabe aonde a gente tem falhado. E, irmãos, eu falo para vocês, vocês são os primeiros que sabem aonde vocês precisam melhorar. E não tem como conciliar pecado e relacionamento com o Senhor. Por isso, nós vamos já da parte de segunda-feira que fala quem é perdoado. Porque a questão é que nós ficamos tão envolvidos com o pecado, que a questão aqui não é o pecado. Porque pecado, a Bíblia diz que todos pecaram, porque todos os pecados, eles estão destituídos da graça de Deus. Então a questão aqui não é pecado, e nós ficamos lutando contra o pecado. A questão aqui é perdão. Quem é perdoado? Quem aceita o perdão? É essa a questão. Entendi, Sara. E eu queria colocar aí, ampliar esse debate, quando a gente pode citar lá no livro de 1 João, onde João coloca muito bem que existe pecado de vida e pecado de morte. É porque muitas vezes as pessoas colocam assim, existe pecadinho e pecadão. Ah, tem um pecado pequenininho que ele não é nem visto por Deus, e agora tem um pecado que é grande. Será que Deus ele faz comparação entre pecado pequeno e pecado grande? Não. Não, né? Não faz. Já respondi para você. Porque o pecado é pecado. E não adianta você imaginar que você, escondendo uma moedinha de R$1 lá do mercadinho onde você compra, ele é bem pequeno em relação ao adultério que você pratica. Pelo contrário. Pelo contrário. Isso é o conhecido, o famoso pecado acariciado. E é por isso que o mesmo João, ele coloca lá no livro de 1 João, ele diz assim, é uma citação até do próprio Jesus, onde ele diz, filhinhos, essas coisas eu vos falo para que não pecais. Mas se por um acaso você pecar, existe um advogado, Jesus Cristo justo. Você recorre a Ele. A condição do pecado, Sara, é trágico para as pessoas que imaginam que por ser pecador, ele já está perdido, que ele já não é merecedor da graça e principalmente da salvação. Lê do engano, meu irmão, até o último momento você pode se arrepender. Lembra do ladrão da cruz, do ladrão bom, né? Até aquele último instante, onde estava quase tudo perdido, ele recebeu a grande misericórdia do Senhor. Então, nós precisamos ter muito cuidado com o pecado. Se você quer diferenciar pecadinho de pecadão, eu peco um pouquinho, você está acariciando o seu pecado. Cuidado, muito cuidado. O pecado é aquilo que leva em derradeiro, em ladeira abaixo, a pessoa não receber a grande salvação que é de Jesus Cristo. E quando a lição coloca aqui, Sara colocou muito bem, a grande pergunta não é quem pecou, mas a grande pergunta é quem foi perdoado. Todos somos pecadores, todos necessitamos da graça do Senhor. E quando a gente coloca aqui que essa graça, ela é de graça, aí fica bem mais fácil, né? Aí a pessoa fala, não, então quer dizer que até o último momento, quando eu vou saber que Jesus vai voltar, eu mudo. É outro tropeço que você cai, né? Sara, eu gosto muito de trabalhar na minha mente que de manhã cedo, quando a gente ora, eu, minha esposa, minhas filhas, já imaginando, Jesus vai voltar hoje. Exatamente. Nós temos que viver todo momento como se, ou se Jesus não fosse voltar hoje, mas também pode acontecer de nós, pode ser que seja o nosso último dia na terra, né? Então, o cristão, ele tem que estar sempre preparado. Por isso, ele tem um versículo bíblico que diz que breve virá o meu Senhor. Então, a gente tem que estar preparado o tempo todo. E interessante, Ricardo, que para ser perdoado, o que Cristo fez perante toda essa situação que se manifestou com a presença do pecado? A nossa natureza pecaminosa, ela é uma natureza contrária à natureza de Deus.
e ela se rebelou contra a natureza de Deus. Que por mais que nós nos esforçamos, nós não conseguiremos dominar isso. Mas aí vem a história da redenção. A redenção é o fundamento do perdão. Por isso nós precisamos crer, estudar e acompanhar a questão da redenção. A redenção trouxe a graça, porque o Filho de Deus, ele assumiu o nosso lugar. Como assumir o nosso lugar? O Senhor Deus, ele destituiu da sua divindade, assumiu a sua divindade, ele pegou lá e falou, não, Pai, pode deixar que eu vou lá na Terra, eu vou lá no planeta Terra, eu vou assumir a condição, a natureza humana. Então, ou seja, o Senhor Deus deixou o melhor, que era ser Deus, a sua divindade, para vir assumir o nosso lugar, que é a natureza pecaminosa. Porém, o Senhor Deus, mesmo sendo Deus reencarnado, assumindo a nossa condição, o que ele nos oferece? Ele nos ofereceu, olha, faz o seguinte, me dá a sua natureza que é pecaminosa e fica com a minha natureza divina. É isso que o Senhor quer fazer com nós, fazer conosco. Ao nós aceitarmos a graça de Cristo, nós somos salvos pela graça e não pelas obras, mas é isso que Cristo faz. O que você tem que fazer? Não precisa fazer nada. A única coisa que você tem que fazer é a certeza que só o sangue do Senhor Jesus, apenas o Senhor Jesus me justifica e me salva. A justificação vem por Jesus. Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos aceitar esta graça. Muito bem. A lição coloca também que, e esse é um debate muito profundo, principalmente quando se trata da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Mas vocês apregoam muito sobre a lei. Eu acredito que é necessário ter um equilíbrio em relação a isso. Esse estudo mais aprofundado em relação à lei, porque as pessoas nos julgam em relação a isso. Sobre o sábado, tal. Mas nós sabemos que a lei não salva, né? Que a lei não é preponderante para a sua salvação. Você pratica a lei porque você tem fé em Cristo Jesus, o reconhece como seu Salvador, e você pratica as ações da lei naturalmente. Eu lembro muito daquela passagem quando Cristo falava bem assim, eu tive fome e me deste de comer, eu tive sede e me deste de beber, eu estive nu e me vestiste, eu estive preso e foste me visitar. Os discípulos perguntaram, mas Pai, quando fizemos isso? Quando que demos de comer a ti, de beber? Aí ele falou, quando fizesse um desses meus pequeninos, a mim o fizeste. Eu coloco muito em comparação isso, meus queridos irmãos, porque é o seguinte, quando você tem fé em Cristo Jesus e reconhece este livro, Sara, como um livro sagrado do Senhor, e este livro como a sua bússola, você vai entender que a lei não é nada para você, porque você a pratica sem colocar aquilo como aio, como Paulo diz, sem colocar aquilo como um peso nas suas costas, como faziam os filisteus, os fariseus, os saduceus no tempo de Jesus, aonde de 12 mandamentos se estendeu para mais de 600 mandamentos, disseminando ali realmente um fardo para as pessoas. Então, nós temos que entender aqui que a lei, ela precisa sim. É claro que você não vai abdicar da lei. Mas o sábado foi mudado, que dizem neste mundo secular. Mudado por quem? Escrito por homens, não vale. Escrito por uma denominação religiosa, não vale. Vale o que está aqui na Bíblia. Não tem como você mudar isso. Então, já que é assim, está muito fácil, está liberado a matança, o adultério. Então, nós temos que fazer essa comparação de lei. Sara, o tempo está passando, o estudo é muito bom, vamos caminhar mais um pouco. Nós temos aqui, aonde a lição nos coloca que nós precisamos refletir a luz de Deus. Ainda coloca uma passagem a qual Moisés, ele refletia a luz do Senhor a partir do momento que ele teve um encontro com o Senhor, e as pessoas ficaram ali abismadas de ver. Nós temos como refletir a luz do Senhor atualmente? Sim, Olha só, lá em Isaías 60, versículo 1, diz assim, levanta-te, resplandeça, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Nós somos a luz refletida de Jesus. Nós, por nós mesmos, nós não temos luz própria. Então, o que o Senhor falou?
Vamos lá, levanta-se, resplandeça a sua luz. Irmão, de que adianta nós estudarmos a lição, termos conhecimento e ficarmos fechados em nossa casa e não testemunharmos do amor de Cristo? O Senhor, quando Isaías falou isso, ele falou porque, a princípio, no primeiro momento, o plano de Deus era que Jerusalém fosse luz para os mundos. É luz para todas as nações, que através do exemplo do plano maravilhoso que o Senhor fez para Jerusalém, as outras nações veriam, olha, aquela nação é próspera. Por quê? Porque eles têm o Deus verdadeiro, o Deus criador. Mas o povo de Israel, eles rejeitaram aquela luz daquele momento, eles rejeitaram. Mas o Senhor, o que o Senhor fala para nós hoje? Levanta-te, resplandeça a tua luz. Nós estamos fazendo igual o povo de Israel, que não resplandeceu? O Senhor, no primeiro momento, ele tinha o plano para o povo de Israel. E aqui, irmãos, eu vou entrar mais um detalhe, Ricardo. Esse quando ele fala isso, é a luz, depois que eles saíram, eles ficaram 70 anos no exílio em Babilônia. E aí eles saem e vão reconstruir Jerusalém, reconstruir o templo. Então, esse plano do Senhor era que nesse período eles voltassem a ser uma nação potente, porque o primeiro plano eles já haviam falhado, que era o plano de Jerusalém na época de Davi, que se eles tivessem seguido certinho, a nação já na época de Davi já teria explodido. Seria a nação mais gloriosa, ninguém teria vencido ele, nem os assírios, como nós estudamos na lição, nem os babilônicos, ninguém. Aí então, após o exílio, o Senhor está dando uma segunda chance para o povo de Israel. Muitas pessoas, muitos personagens bíblicos acataram o plano de Deus. José, a história de José no Egito foi um plano de Deus colocar ele lá, por um propósito. A história de Davi tinha um propósito. A nação de Israel era para perpetuar para sempre. Mas por causa do pecado de Davi, houve uma alteração. Não foi no reinado dele, mas foi no reinado dos seus filhos, da sua descendência. E o próprio Daniel também na Babilônia, né? Exatamente. Daniel cumpriu fielmente o propósito de Deus, que era para a nação ser luz. E aí o Senhor fala, olha, a princípio era para eles mais 70 anos, né? Para eles fazerem resplandecer essa luz. Mas o que vai acontecer? Eles falham novamente. E segundo a luz do mundo é o próprio Senhor Jesus. O Senhor Jesus não falhou com o plano de Deus. O Senhor Jesus, ele foi cabal. Ele cumpriu fielmente todo o propósito. O Senhor Jesus, em todo momento, ele veio com um plano, ele veio na terra, semeou luz. Aí onde fala que ele curou, ele libertou as pessoas das prisões. Quantos endemoniados ele tirou? Quantas coisas Jesus fez naquela época para cumprir a profecia de Isaías? E nós hoje, nós estamos cumprindo o plano original de Deus? Esta é a pergunta. Nossa luz está resplandecendo? Em tempos de dor, em tempo que o povo está clamando, as nossas orações estão tendo efeito nesta pandemia? O nosso testemunho, o plano que Deus fez para nós, para essa época, está sendo cumprido? Nós, como igreja possuidora da verdade, que há mais de 100 anos possui a verdade, está proclamando a verdade? Ela resplandeceu a luz que o Senhor mandou para nós fazermos nesse tempo presente? É verdade, porque assim, Deus, ele faz um chamado a Abraão. Sai da tua terra, da tua casa, do meio do teu povo, do meio da tua parentela. Eu farei de ti uma nação enorme, né? Como as areias do mar e as estrelas do céu. Essa promessa, ela se cumpriu. Deus não mente. O povo de Israel foi o povo escolhido de Deus. O povo hebreu, esse povo que passou por esses altos e baixos. O livro de Isaías, ele coloca ali, o próprio Isaías, ele foi pertencente ali desde do reinado de Uzias, do seu filho Jotão, Acais, até Ezequias, aonde esse povo oscila que nem uma onda do mar,
de apostasia de avivamento, de apostasia de avivamento. E nós vemos isso em toda a história do povo de Deus, inclusive chegando aos nossos tempos. Hoje nós estamos aí sendo balançados por ventos de doutrina, pessoas que não creem na Trindade Santa, pessoas que não aceitam que Jesus realmente é o Messias, o enviado de Deus, pessoas que creem que Jesus é apenas um profeta que andou por essa terra. Enfim, Sara, eu acredito que quando a lição nos coloca aqui que é uma mensagem universal, que é uma mensagem, um apelo universal, é para que aquele mesmo povo escolhido da descendência de Abraão, de Isaac e Jacó, com as 12 tribos, é esse povo agora. Nós, a Jerusalém espiritual, nós que precisamos resplandecer essa luz, sermos o sal, fazer a diferença na vida das pessoas. Eu não sei se o seu vizinho sabe se você é adventista do sétimo dia. Eu não sei se o seu vizinho, o seu colega de trabalho sabe que você é crente, que você é temente a Deus. Porque muitas vezes a única Bíblia que essas pessoas, é um jargão, né? Que a única Bíblia que essas pessoas vão ler vai ser a sua vida, vai ser a sua postura. E aí vai muito de encontro, Sara, com a introdução da lição, falando sobre pecado e sobre esse tipo de postura. Porque essa diferenciação é o seguinte: postura é aquilo que você se apresenta na frente das pessoas. E caráter é aquilo que você é mediante Deus. É aquilo que você faz quando você está sozinho. Né? Então, o nosso papel, como a Sara bem colocou, é que vai fazer a diferença na vida de muitos. Quem sabe você agora, aí em casa, está refletindo sobre a grande comissão de Mateus 28. Ide e pregai. Eu estou indo, eu estou pregando, eu estou levando essa mensagem. É complicado porque esse chamamento é muito forte para que nós desenvolvamos esse trabalho missionário. A Igreja Adventista, ela tem uma frase muito interessante que ela fala, ela diz assim, não precisa ser somente adventista, tem que ser evangelista. Né? Sara, caminhando um pouco, o tempo está rugindo ali, a lição coloca que existe um período, um tempo, que ele é conhecido como o ano jubileu. Quando Isaías ele faz essa profecia, esse relato, através do próprio Deus, ele diz que é chegado o momento do ano do jubileu. Esse ano do jubileu é quando nós sabemos lá em Levítico 25, que é o 50º ano, é aquele 7 vezes 7. Né? Depois que passa 49 anos, no 50º ano, aquele que está escravizado, ele volta, aquele que perdeu sua terra, volta. Se a gente for comparar isso em tempos atuais, é um chamamento que Deus está falando bem assim, volta para mim. Volta para o seu primeiro amor. É mais ou menos isso? É maravilhoso esse ano jubileu, o ano aceitável do Senhor. Estudando a lição, eu percebi assim, como que o nosso Deus, ele é um Deus de amor e misericordioso. Ao Satanás colocar o pecado no mundo, fazer nossos primeiros pais pecarem, o reino da terra foi passado para Satanás. Então, Satanás passou a dominar, passou a ser dono desse planeta, dono dessa terra. Mas o ano jubileu aceitável é quando a presença do Senhor, a nossa luz do mundo, o desejado de todas as nações, ele chega e ele traz liberdade aos cativos. Esse ano de jubileu, olha a misericórdia, eu não sei se as outras nações, passava 50 anos, eles devolviam aquilo que você perdia. Porque o que acontecia? Muitos israelitas, eles ganharam de graça a terra. As terras foram repartidas pelas tribos. Então, eles não tiveram que pagar nada pelaquela terra. Aquela terra era uma bênção. Deus deu para cada uma das famílias. Mas, com o passar dos anos, com o passar dos tempos, uma tribo querendo se prevalecer das outras, começavam a guerrear entre si. Ou, às vezes, uma família querendo parecer mais que a outra, eles chegavam ao ponto de que quando um irmão precisava de a sua ajuda, eles emprestavam dinheiro a juros, com juros abusíssimos, e aí o que acontecia? Eles escravizavam seus próprios irmãos. Então tinha povo israelita sendo escravizado, eles tendo que dar suas próprias terras para pagar dívida, e aí o que ele faz? No ano jubileu, eles devolvem, eles são obrigados a devolver a terra. Hoje, se você ficou pobre, perdeu a sua terra, perdeu a sua graça, acabou. Você não tem mais misericórdia, você perdeu, está na rua.
Você vai ter que ter outro jeito de você poder reaver a sua terra. Mas o nosso Senhor, Ele fez esse ato, essa lei de jubileu, ela é um ato de misericórdia. E assim também o Senhor Jesus, na qualidade, eu vejo o Senhor Jesus também agindo, o ano do jubileu, Ele vindo na presença, Ele vindo na terra, reencarnado, onde Ele fala lá em Isaías 61, versículo 1, Ele diz: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, invocar-me e restaurar os contritos de coração e proclamar liberdade aos cativos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Então, tantas coisas que o Senhor Deus disse. E aqui é interessante que, em continuidade, né, o Senhor, Ele fez tudo isso. Nós, como co-herdeiros do reino, nós também fomos alcançados pela graça de Cristo, nós aceitamos, pela fé, nós cremos, e a partir do momento que nós cremos, nós passamos naturalmente a fazer boas obras, porque Cristo vive em nós, nós passamos a fazer o que Cristo fazia, que é levar Jesus a outras pessoas, evangelizar, é que nem você disse, dar comida aos famintos, fazer as boas obras. Não que isso vá servir de alguma coisa, não serve de nada, é somente pela graça que nós somos salvos. Mas, como eu sei que a graça me alcançou? Como eu posso mostrar que a graça me alcançou? As obras, ela é uma consequência, ela é um resultado que a graça me alcançou. Verdade. E que Jesus habita em mim. Quando Jesus habita em nós, nós fazemos boas coisas sem sequer percebermos. É isso mesmo, Sara. Nós fazemos aquilo que Paulo perguntou lá em Filipenses 2, eu acredito que é verso 5 em diante, até o 11, ele diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Qual que é esse sentimento? Que ele, subsistindo na forma de Deus, não julgou por usurpação em ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, tornando-se na forma de servo. Que nós possamos também imitar esse exemplo. E servo mesmo, né? E o verso continua, e aparência como homem, ele foi temente até a morte de cruz. Muito bem, Sara, nesse mesmo segmento, nessa mesma linha de pensamento do ano aceitável do Senhor, o interessante é que a lição nos coloca que lá no livro de Lucas, capítulo 4, né, a partir do verso 16, nós vemos que o próprio Cristo, ele faz esse relato dentro do templo, em um sábado, porque era do seu costume. Muita pessoa não gosta quando fala que era do costume de Jesus ir no templo, sabe? Mas ele ia, e os discípulos e os seus seguidores, mesmo depois da sua morte, também ia. Por que será que ia? Porque sábado é o dia do Senhor. Muito bem, Jesus foi em um sábado no templo e ele fez a leitura deste livro de Isaías, capítulo 61, capítulo 61, desculpe, a partir do verso 1, onde ele se revela e ele fala que a profecia se cumpriu. Mas tem uma parte interessante. Aqueles que estavam ali não aceitaram a mensagem. Tanto que retiraram Cristo a bofetadas ali do templo, levaram ele até a altura do morro, porque o templo ficava ali no monte, e tentaram jogar ali de cima. Mas, mesmo ele sendo homem, ali também estava Deus. Dentre os homens ele saiu. E o interessante é que a profecia de Isaías, ele não termina somente com o ano aceitável do Senhor. Ele tem uma frasezinha ali que ele fala sobre o julgamento, né? Que ele fala principalmente sobre o dia da vingança. Né, Sara? O que refere a esse dia da vingança caminhando aí para o fim? O Senhor Jesus, lá em Lucas, né, Lucas 4, ele propositalmente, ele deixou de falar, completar o versículo em que Isaías fala, hoje se cumpriu a profecia de que Isaías mencionou. Ele não falou propositalmente. O dia da vingança, né? O dia da vingança do nosso Deus. Porque naquele momento chegou o dia do Senhor cumprir a presença dele, iluminando a face da terra, ele fazer justiça
para os pobres, para os oprimidos. Até ali era o ano jubileu, era o dia aceitável, Um né? dia aceitável. Mas o dia da vingança do nosso Senhor viria no futuro. Isso. No futuro, na segunda vinda do Senhor, quando o Senhor voltar, o dia da vingança irá acontecer. Mas é engraçado que quem estava lá, né, que estava no templo, eles queriam que Jesus falasse essa palavra. Olha, o dia da vingança do nosso Deus, sabe por quê? Porque eles estavam querendo tanto a opressão dos romanos. Exatamente. Eles estavam pensando na coisa física e regional, né? Exatamente. Sabe? Eles queriam que alguém os libertasse. Isso. Ou seja, a vingança nossa, o povo judeu vai prevalecer sobre os romanos. Eles estavam querendo isso. Mas o Senhor sondava o coração dele. E mais outra coisa interessante, porque a volta de Jesus, todos nós já sabemos. Eu só vou pular o seguinte, que o Senhor Jesus saiu do deserto e foi para a sinagoga falar esse pronunciamento oficial, onde ele começa a extensão do seu reino. E o que acontece? Você viu que lá no deserto, na tentação, Satanás não tentou fazer com que o Senhor jogasse o Senhor sobre o monte? Sim. E o que os fariseus, essas pessoas que estavam lá no templo, tentaram fazer? Era a mesma coisa. Tentaram fazer a mesma coisa. Significa o quê? Quando o Senhor Jesus, ele chega na nossa presença, o demônio, ou as pessoas usadas pelo demônio, eles querem nos matar, eles querem nos afastar, porque Jesus, ele teve que fugir dali, de alguma forma sobrenatural, o Senhor Jesus saiu dali, porque senão eles levaram o Senhor para o cúmulo do monte, para jogar o Senhor Jesus. Porque eles ficaram tão irados, porque eles acharam assim, como que ele vai falar que ele é o ungido do Senhor? Verdade. Eu achei muito interessante isso. Uau, como diz o pastor Luiz Gonçalves, né? Uhum. Foi uma viagem realmente. Pessoal, o tempo está acabando. Não tem plateia aqui para dizer, né? Mas eu sei que você em casa também está sentindo, porque a lição é maravilhosa, né? A lição, ela é completa. E eu gostaria de agradecer o convite feito pelo ministério aqui da igreja, da Central de Várzea Grande. Sara, muito obrigado pela sua presença, engrandeceu bastante. Sara é uma estudiosa, professora da Escola Sabatina, lá na igreja do Jardim Glória, junto comigo. E eu queria encerrar com um texto que está aqui na lição, antes de fazer a nossa oração de fechamento, porque essa fala aqui da irmã Ellen White, no livro Fé e Obras, ela é muito forte. Então, eu vou ler rapidamente, para você que está em casa, que não viu ou que não percebeu essa passagem, ela diz o seguinte: aproxima-se o dia da vingança de Deus, o dia do furor de sua ira. Quem suportará o dia da sua vinda? Os seres humanos têm endurecido o coração contra o Espírito de Deus. Será que isso cabe a mim ou a você? Mas as flechas da sua ira penetrarão onde as flechas da convicção não puderem entrar. Não demorará muito para que Deus se levante a fim de entender-se com o pecador. Será somente você e Deus. Eu sou pecador, todos somos. Vai chegar uma hora que Deus vai te confrontar. Não demorará muito para esse dia, desse levante. Irá o falso pastor proteger o transgressor naquele dia? Haverá alguma desculpa para aquele que acompanhou a multidão no caminho da desobediência? E aí ela fecha. A popularidade ou o número farão com que alguém se torne inocente? Os descuidados e indiferentes devem considerar essas questões e resolvê-las por si mesmo. E eu colocaria mais uma frasezinha aqui no texto de Ellen White, quando ela encerra dizendo que resolver por si mesmo e logo e urgente, que nós possamos abrir os nossos olhos e o nosso coração para o entendimento de tudo aquilo que está por vir. Vamos orar? Oremos. Maravilhoso Pai, Deus querido, a Tua palavra foi aberta e estudada, que ela possa transformar o nosso coração para o entendimento e que nós possamos, acima de tudo, praticar. Obrigado por este livro maravilhoso do profeta Isaías. Abençoai toda a sua igreja. Abençoai a este seu filho e sua filha que assiste agora, em qualquer lugar deste mundo. Nós oramos, não porque merecemos, mas em nome de Jesus. Amém. Boa semana.
Atenção, senhores professores. 5 minutos para o término da lição.